Boa noite, amigos e irmãos de fé, de caminhada. Vamos estudar mais um tema da palavra, a palavra de Deus. O tema de hoje, representado na Bíblia, é o plano da salvação. Eita, temos um Salvador. Quem será o nosso Salvador, irmãos? Vamos orar para poder começar mais um estudo da palavra do canal 100% Jesus. Vamos lá. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, Tu criaste o céu e a terra, tudo o que nela há. Criou tudo, Senhor, deixou tudo perfeito. Mas, com o pecado do ser humano, degradou a natureza. Mas sim, Senhor, vem restaurar sobre nós com o Espírito Santo e com muito amor, Senhor. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, para que a gente possa ser humilde, Senhor, o bastante para entender a Tua palavra, porque a Tua palavra vai ser falada, a Tua palavra vai se espalhar, meu Deus, para todos os que estiver ouvindo. Então, Senhor, em nome de Jesus, é que te falamos e te clamamos que o Espírito Santo venha sobre nós. Amém e graças a Deus. Já. Vamos lá, irmãos. Vamos começar o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é o plano da salvação. E vou ler aqui um relatozinho que tem aqui em cima sobre o plano da salvação. Fala assim, irmãos: independentemente de quem tenhamos sido ou que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispõe-se a vir ao mundo, passar pela agonia da cruz, e a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há em que perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Olha a pergunta, irmãos. Como posso apagar o meu passado mal? E como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, a paz e o Espírito, perdão, esperança. O presente estudo mostra a resposta da Bíblia para uma vida cristã vitoriosa. Queremos ter vida cristã vitoriosa, irmãos? Então temos que crer em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vamos ler aqui a primeira pergunta do nosso estudo da Bíblia, certo? Aqui a pergunta diz assim, a primeira pergunta fala assim: quantos são pecadores e quais é o resultado do pecado? E quais são o resultado do pecado? Hein? Quantos são os pecadores e qual é o resultado desses pecados? É a morte, né? A Bíblia mesmo diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o que, gente? A vida eterna em Cristo Jesus. Mas só em quem? Em Cristo Jesus. Não tem como parar. Então vamos lá aqui. Vamos em Romanos, né? Vamos conferir aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Vamos examinar umas escrituras. Capítulo 5 de Romanos. E vamos no versículo 12. Vamos lá. Versículo 12 diz assim, gente. Olha. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo um pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Quer dizer, todos nós somos pecadores, irmão. Então por isso que a gente morremos. A palavra diz bem claramente que todos morrerão, mas há uma condição da vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna não é aqui na terra. Aqui é uma passagem, a gente está passando por ela. Agora nós fomos feitos para morrer? Não. A Bíblia no princípio dizia que Adão e Eva era imortal antes do pecado, não ia morrer. Então por isso que a gente sente a ausência das pessoas, porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver e ter a vida eterna. Mas só que por um pecado, por uma desobediência, nós perdemos a vida eterna, que era para ser para nós, né? Então vamos aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Confira nas suas Bíblias aí em casa. Irmãos, 6, 23, certo? Fala assim a palavra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está vendo? Nós temos um Salvador. Coisa boa. Só é crer, meu irmão. Só é crer. E a gente vencerá a guerra. É uma guerra espiritual. Não é uma guerra carnal. Veja só. A pergunta número 2 do nosso estudo de hoje, que é o plano da salvação, diz assim a pergunta 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Eita, rapaz, como foi que Deus se manifestou como essa entrada do pecado no mundo? Como foi que ele agiu? Como foi? Aqui tem a resposta. A resposta está aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Vamos ver como foi isso, o que aconteceu. Vamos lá, Gênesis. Vamos aqui no livrinho de Gênesis, capítulo 3. Olha, confira aí nas suas Bíblias. Não deixe só eu falando. Vamos lá, gente. Vamos examinar a palavra. Olha, Gênesis capítulo 3, versículo do 8 ao 10, certo? Vamos lá. Do 8 ao 10. Vamos lá. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim do Éden, né? No jardim. A tardinha, toda tardezinha Deus ia se encontrar com eles. Aí vamos lá. Esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas chamou o Senhor Deus o homem e perguntou-lhes: onde estás? Olha, Deus nunca abandonou nós, viu? Deus perguntou: onde estás? Veja só. Aí no versículo 10 diz assim: respondeu-lhes o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Ele se escondeu porque estava nu. Você já pensou? Como entrou o pecado no mundo, Deus toda a vida ia prestar conta com eles lá no jardim do Éden, na viração do dia. Eles iam, conversavam com Deus face a face. Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra, né? Seres humanos. Mas Deus fez tudo.
perfeitozinho. Então, a desobediência fez com que eles se afastassem de Deus, porque estavam nus, ficaram nus ali naquele momento. Eles tinham que ter uma veste para falar com Deus. Então sentiram vergonha. Não foi Deus. Deus foi atrás deles, mas eles sentiram vergonha, porque estavam nus. Né? Para você ver que o pecado traz vergonha também para a gente. A imoralidade do pecado é terrível. Vamos lá. Agora a pergunta número 3 do nosso estudo diz assim, ó: qual a condição da natureza humana após o pecado? Qual foi a condições desse povo após o pecado? Menino, vamos ver aqui nos versículos, vamos conferir na nossa Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5, para quem quer conferir, viu? Aí nas suas Bíblias. Capítulo 6, versículo 5 fala assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era má continuamente. Quer dizer, por causa do pecado, o nosso coração tinha inclinação para coisas mal. Deus quis dizer isso para nós. Então vamos aqui em Salmos, irmãos. Salmos também fala sobre isso. Salmo 51, versículo 5. Certo? Vamos em Salmos, trabalhando aqui. Salmos 51, versículo 5. 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5, fala assim, irmão, olha só como é. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado, me concebeu a minha mãe. Está vendo aí? O versículo 5 diz assim: eis que nasci em iniquidade e em pecado, me concebeu a minha mãe. Por quê? Irmão, pelo fruto do relacionamento. Nós todos pecamos pelo pecado da carne. Então, por isso que nós nascemos, mas nós temos que procriar na terra. Deus não disse que multiplicai. Então, mas porém, nós nascemos de um ato pecaminoso, que é chamado sexo. Então, por isso que nós somos concebidos com pecado desde criança, só que não temos a consciência desse pecado, porque somos criança, não temos consciência. Agora, como ficamos adultos, que temos 10 anos, já sabe o que é certo e o que é errado, então já temos consciência do pecado. Mas porém, como a gente é criança, bebê, não temos consciência do pecado, mas nós nascemos do fruto do pecado. Porque Davi disse aqui, ó, no Salmo 51, versículo 5, diz assim: eis que eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Está vendo aí? Irmão, só é olhar aqui, ó, o versículo diz tudo. Agora vamos dar outra viajadazinha aqui no outro versículo. Vamos aqui em Jeremias, né? Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13, vamos aqui em Jeremias. Jeremias 13, vamos aqui, Jeremias capítulo 13. Vamos olhar aqui o versículo na Sagrada Escritura. Capítulo 13, versículo 23. Vamos ler aqui o versículo 23 de Jeremias, capítulo 13.
23. Pronto, o versículo 23 relata assim, olha. Pode o Etiópia mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem, habituando-se que estáis a fazer o mal? Está vendo aí? Veja que com aquela queda lá no Éden, o mal entrou a todas as pessoas. Por isso que temos pecados, por isso que somos pecadores, malvados, somos pessoas assim. Mas se nós buscarmos a Deus, tiver a comunhão com o Espírito Santo, e todo dia ler a palavra de Deus, temos comunhão com Deus todos os dias, com o Salvador Jesus Cristo. Essa natureza pecaminosa, maldosa, de dentro do nosso coração, de dentro da nossa mente, ela vai se transformando em coisas boas. Claro que a gente não foi feito para o mal, mas só que o mal que está em nós, que é o pecado, é que nos traz isso dentro de nós, de cada um ser humano. Entendeu, irmãos e irmãs? A gente tem a tendência a fazer o mal, mas se a gente buscar a Cristo, buscar a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os dias, e temos comunhão com a palavra de Deus, nós vamos ter um coração razoavelmente mais suave, né? Mas continuamos sendo pecador, porque nós nascemos do pecado, então não muda. Mas só que nós vamos ter uma consciência melhor, vamos ser umas pessoas humanas, vamos ter um coração melhor, vamos ver as pessoas no ponto de vista bem melhor do que o pecado da carne, né? Então vamos lá. Vamos continuando aqui. Vamos agora aqui em Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19 vai falar para nós aqui. Vamos lá, gente. Vamos aqui em Mateus 15, 19. Né? Sagrada Escritura 15, 19. Que fala assim, no versículo 19, Mateus 15, versículo 19, fala assim, olha, porque do coração procedente do mal, pensamentos miraculosos, adultério e prostituição, furtos, falsos testemunhos ou blasfêmia, são estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Está vendo o que é que contamina o nosso ser, irmãos? Está aqui, olha. Tem um conjunto, olha. Pensamentos miraculosos, que são pensamentos maldosos, né? Em outras versões são pensamentos maldosos. Adultério, né? A prostituição, o furto, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Está vendo aí o conjunto de maldade que nós temos? O caso do pecado, E se nós tiver a comunhão com Cristo Jesus, com a Trindade Santa todos os dias, e buscarmos ler a Bíblia, ter essa comunhão diariamente, nós vamos conseguir vencer essas etapas aí, ó. Que tem aí, ó. Pensamentos miraculosos, adultério, prostituição, nós não vai ter mais vontade muito de fazer isso. E furtos, que não é bom para ninguém, isso aí. Falsos testemunhos e blasfêmias. Blasfêmia contra Deus não pode. É pecado e grande. Vamos lá, agora vamos passar para a pergunta número 4 do nosso estudo, que é o plano da salvação, o tema de hoje.
no nosso estúdio aqui, estúdio 100% Jesus, viu? Vamos lá. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Eita, temos outras características, gente, olha, de naturezas pecaminosas, características terríveis, isso que nos leva à morte espiritual, porque a carnal, a gente sabe que todos nós que estamos aqui na terra não vai escapar desse negócio aí, não, viu? A morte carnal nós vamos morrer, a carne vai pro pó de novo, mas o espírito que Deus nos deu, vai para ele de volta. Se nós estivermos em boa posição, nós vamos ressuscitar como Jesus Cristo, o Salvador, vier à terra. Então vamos aqui, vamos nos versículos, né? Aqui a pergunta foi feita, foi essa aqui, ó. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Já pensou, irmãos, um negócio desse? Agora vamos aqui em Efésios. Efésios, leia na sua Bíblia, confira, veja aí a verdade em sua casa, veja o vídeo e olhe bem, né? Confira. É bom conferir, não deixar só a pessoa falar, mas confira porque é bom. Então, Efésios capítulo 2, versículo 3 e capítulo 2, versículo 3, certo? Capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó. Nos quais outrora é coisa vindoura, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades e do ar, do espírito, em que agora opera o filho da desobediência. Você está vendo, irmãos, como é triste um negócio desse? Veja só, olha, vamos repetir aqui o versículo 2, Efésios capítulo 2, e o versículo o 2. Mas vamos ler o 2 e o 3, porque o 3 é o complemento. Vamos dar mais uma olhada aqui, viu? Mas quais outrora andaste? Outrora é coisa vindoura, nós sabemos disso, né? Segundo o curso deste mundo, este mundo que nós vivemos, segundo os príncipes e as potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, gente desobediente. Estamos vivendo esse tempo, viu? Agora o versículo 3, só para complementar, vai dizer assim, ó. Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos erônicos, por natureza filhos da ira, como também os demais. Está vendo aí como é a nossa natureza pecaminosa, a carne, o pecado da carne, dos pensamentos impuros. Está vendo aí? A palavra fala direitinho. Só é você, meu irmão, examinar as escrituras. Não tem outro caminho. A verdade está na escritura. Agora vamos em Efésios capítulo 4 e vamos ver o versículo 18, capítulo 4 de Efésios, versículo 18, certo? O versículo 18. Epa, capítulo 4. Espera aí, vamos ver aqui. Capítulo 4. Isso aqui. Versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. Diz assim: Entenda em tenebrosidade
no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e que há neles, pela dureza do coração. Está vendo aí como é que nós somos separados de Deus? Por que nós somos separados? Por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa natureza pecaminosa. Olha, e também tem outro fator aqui, ó, separados da vida, porque a vida está em Deus. Olha só, em Deus. Foi quem criou nós. Nós somos criados por Deus. Então nós fiquemos separados de Deus se nós estiver fazendo o que é errado, as coisas da carne, né? Do pecado da carne. O pecado da carne é os erros que a gente comete no dia a dia. É isso aí. Não é de comer carne, não. É pecado da carne, viu? Não vão se atrapalhar aí, não, irmãos, viu? É o que a gente cometemos no dia a dia, que não agrada os olhos de Deus. É o pecado da carne, isso aí. E nós sabemos também, ó, tem mentiras, tem falsidades, tem falta de amor com o próximo, omitindo coisas que não deve, falando a verdade com mentira, confundindo o próximo com besteira. Coração endurecido, como vê uma pessoa necessitada. Isso tudo aí é pecados da carne. Você entendeu como é que é, irmão? Isso aí que fala pecado da carne, é isso aí. Não é pecado de você comer a carne, não. Viu? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2 de 1 Coríntios. E o versículo é o 14. 1 Coríntios 2, 14. Vamos aqui, vamos 1 Coríntios. Agora, capítulo 2, versículo 14. Vamos ver aqui. O versículo 14, irmãos, diz assim, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque ela se discerne do espiritualidade. Tá vendo? Tá vendo como as coisas de Deus, irmãos, para ser compreendida tem que ser espiritual. Como é ser espiritual, José? Diz aí o negócio. Espiritualidade, irmão, é você ter comunhão com Deus. É você cada dia mudar a sua tendência maliciosa, a sua tendência de mentiras, essas coisas em vãs que a gente faz no dia a dia. Diminuir. A gente não vai ser santo, vai ser sempre pecador. Mas vai diminuindo gradativamente, devagarzinho, quando a gente pode diminuir. Essas coisas, irmão, afastam de Deus. O pecado não agrada aos olhos de Deus, certo? Porém, eu vou repeti-la para você entender mais uma vez. Ora, o homem natural, tá vendo? A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, né? Porque para eles são loucura, tá vendo? É difícil fazer, porque é loucura, é coisa difícil, né? Então, vamos ver aqui, adianta o versículo. Então diz assim, e não podemos entendê-las, porque elas se discernem da espiritualidade. Meu irmão, o ser humano espiritual é um ser humano mais próximo de Deus. Próximo de Deus, assim, tenha comunhão profunda com Deus. É isso aí que eu quero dizer, porque ninguém, ser humano, pode chegar perto de Deus. Seremos fulminados automaticamente, porque o pecado não se encontra com a luz.
E a luz de Deus é grande demais para nós aguentar. Irmãos, a luz, para a gente aguentar uma luz forte dessa, temos que ter profundas comunhão com Deus, como eu vou dar exemplo. Davi tinha profunda comunhão com Deus, como Daniel foi para a cova do leão, como outros demais profetas do tempo passado, que viveu profundas comunhões com Deus, como Moisés, que falava com Deus no Monte Sinai. Tá vendo aí? Comunhão, isso aí é uma comunhão profunda. Ele conseguia falar com Deus automaticamente, entendeu? É isso aí. Mas uma pessoa comum, como nós, pecadores, vai, tente para ver o negócio. Agora vamos aqui, irmãos, vamos aqui em Romanos capítulo 7, da mesma pergunta, viu? A pergunta ainda é a 4, ó. É porque tem vários versículos distribuídos aqui no estudo, viu? É assim, ó. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Ainda estamos nela, porque tem muitos versículos nela. Vamos lá aqui. Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao 19. Vamos lá? Em Romanos. Vamos conferir nas Bíblias. Pega essas Bíblias aí. Deixa elas dormindo, não. Pelo amor de Deus, comendo poeira nas bichinhas. Então, precisando de leitura. Vamos aqui. Romanos capítulo 7. Vamos aqui nos versículos do 15 ao 19. Né? Do 15 ao 19. Continuando aqui o procedimento, né? Olha o versículo 15 até o 19. Preste atenção os fatores que tem nesses versículos. Entenda aí, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei de quem? De Deus, né? É espiritual. Mas eu sou carnal. Olha, tá vendo? Você é carnal, eu sou carnal. Porque nós somos pecadores. Agora vamos ver aqui o versículo. Como aqui dizendo. Vendido sobre o pecado. Olha só. Vendido o pecado. Agora o versículo 15 diz assim, olha como é bacana. Pois o que faço, não o entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. Está vendo? O que nós fazemos aborrece aos olhos de Deus. Porque o pecado aborrece a Deus. Aí vem o versículo 16 dizendo assim, olha. E se faço o que não quero, consinto com a lei. Com a lei de quem? De Deus. Os 10 mandamentos. Que é boa. Tá vendo? A lei é boa. Agora o versículo 17 vai dizer assim, olha como é interessante o versículo 17. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Tá vendo aí? O que é que faz isso com nós? A gente quer fazer o que é bom, mas o pecado que habita em nós atrapalha nós fazer o bem ao próximo, às pessoas. Você já imaginou se nós não fôssemos pecadores? Nós vivíamos no paraíso, porque não tinha maltrato para ninguém, certo? Então vamos ver aqui o versículo 18, para você ver, e até o versículo 19, viu? 18, eu estou detalhando aí o versículo para você entender o que é o pecado, o que o pecado faz com nós. Porque, é o 18, viu? Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne, tá vendo? Na minha carne, não habita bem algum.
Com efeito, o querer é o bem e está em mim, mas efetuá-los não está. Tá vendo? Eu só quero o que é para mim. É hoje o que está acontecendo na família, em todas as famílias. O povo só quer o que eu quero só para mim, o que é meu. Entendeu como é? Não partilha mais com o próximo, não quer. Entendeu? O amor esfriou dentro do povo, da humanidade. E esfriando a cada dia mais, porque não busca Cristo, não busca a união, não vai. Então, confia, fica assim mesmo. Agora veja o versículo 19, dizendo aí, ó, quer ouvir? Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Tá vendo aí? O pecado como é? Ele faz a gente praticar o mal que não quer fazer, mas pratica. Por quê? Porque o pecado faz a gente transgredir a lei de Deus, que é os 10 mandamentos. E sem a lei de Deus, nós não saberia que estava pecando. Amigo, irmãos, isso é sério. Os 10 mandamentos de Deus, o caráter de Deus, esse que devemos seguir. A Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque Ele foi quem cumpriu o caráter de Deus completamente. O próprio Deus na terra. Já pensou um negócio desse? Ah, meu Deus. Só nós para entender. Só lendo as Escrituras para entender essa palavra. É muito profunda, gente. Vamos lá, vamos continuar o estudo aqui. Não vamos brincar não, que o tempo está passando. Vamos lá, gente, aqui. Agora a pergunta é a 5, viu? Pergunta 5 diz assim, do nosso estudo de hoje. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Eita, qual foi o plano que Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Vamos ver? Vamos ver na nossa Bíblia, vamos examinar ela de novo. Vamos lá em João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Vamos aqui. Vamos 3,16. Olha, irmão, o que é que Deus diz aqui para nós? Veja só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? Aonde a gente vai encontrar a vida eterna? É aonde, irmãos? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Não tem outra vida eterna, só em Cristo Jesus. Você viu aí? Quer que eu repita? Vou repetir. Irmãos que estiver ouvindo aí no canal 100% Jesus, a voz da palavra. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, viu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? A vida eterna, irmãos. Então não é brincadeira, né? O homem é eterno. Então vamos aqui. Vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 3. 1 Coríntios capítulo 15 e vamos verificar o versículo 3. Olha, o versículo 3 diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas. Você está vendo aí? Como foi que houve aqui? O que foi que houve aqui? Olha o que ele disse aqui.
Porque primeiramente vos entreguei. Entreguei o que? Deus entregou o que para nós? Para nos salvar. O que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas. Meu irmão, veja aí, confira sua Bíblia, leia todo dia, tenha uma comunhão com Deus, que você vê sua vida mudar, ter mais amor, ter mais comunhão com os irmãos, com outras coisas, e aí vai ter uma vida normal. Então vamos aqui, tá tudo na Bíblia, viu? Tá tudo na Bíblia, confira, vocês vão ver que tá tudo bem perfeitozinho, não vai ter erro nenhum. Agora só que a versão que eu estou lendo aqui é King James, viu? É uma tradução lá dos Estados Unidos. A King James, mas a versão sempre a versão mais original que tiver da Bíblia. Mas tem a Bíblia Jerusalém, que é muito boa também. Veja examinando. Também tem a Bíblia Ave Maria, tem umas diversidades de Bíblia. São 200 e poucas versões de Bíblia no mundo inteiro, porque tem muitos países, viu, no mundo, e cada país tem a sua tradução. Mas o sentido é o mesmo. Vamos lá, irmãos, vamos para a pergunta 6. Pergunta 6 da nossa Bíblia aqui, diz assim, ó, perguntinha. O que Jesus fez por nós na cruz? Meu irmão, que pergunta, né? O que Jesus fez por nós na cruz? Rapaz, é para a gente refletir, isso aqui é forte, o que foi isso? Agora vamos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, vamos lá. Vamos conferir em 1 Pedro aqui. Capítulo 2. O versículo é o 24, certo, irmãos? Diz assim, ó. Levado ele mesmo os nossos pecados e... levando eles os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, morto para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pela a sua ferida fostes sarados. Veja aí, meu irmão, Jesus morreu para nos sarar. Já pensou aí? Você já pensou a pessoa amar a pessoa tanto desse jeito, já conhecendo desde a fundação do mundo? Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Então, deu a sua própria vida para que nós possamos ser sarados, meu irmão. Olha a coisa como é sério. Agora vamos aqui em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. É mais profundo ainda. Você vai ver aqui a certeza do Jesus Cristo. Em Isaías, mais ainda profundo, diz assim. Em Isaías 53, versículos 5 e 6. Vamos lá, vamos procurar aqui nas escrituras, que é bom demais. Isso é um exercício para todo dia que nós fazer, e o espiritual, ter a comunhão com Deus, porque aí se livra de coisas que não tem futuro. E nós temos conhecimento do que vem a acontecer no presente, se a gente conferir as nossas escrituras, mas deixar só no Salmo 91 pensando que está salvo, está lá. Não pode não, tem que conhecer todas as escrituras, não só os salmos, mas tudo que tem nela. E passar adiante para o próximo, irmão. Tem que passar. Esse evangelho tem que ser passado, não ficar parado não, senão dá errado. Então vamos lá, vamos procurando aqui. Isaías 53, versículos 5 e 6, né? 53, pronto, achei.
O 5 e o 6. Agora o versículo 5 e 6. Veja só como é mais completa ainda. É uma conexão. A Bíblia é uma conexão de versículos que nós vamos ter uma conclusão no final de todos os estudos bíblicos. Certo? Vamos ver aqui. Versículos 6 e 7 fala assim: todos nós andávamos desagarrado como ovelha, a cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está vendo? A nossa iniquidade caiu sobre Jesus e todos nós. Aí versículo 7 diz assim: ele foi oprimido, né? Oprimido, e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, que são os malfeitores. Tosqueadores são malfeitores, são gente ruins. E assim ele não abriu a boca. Você viu aí o que Jesus fez por nós, irmão? Não abriu a boca, não. Ele tinha que levar a cruz, ele tinha que levar o pecado de nós todinhos. Mas a gente só vai ter salvação em quem? Em Cristo Jesus, porque ele levou tudo. Ele levou tudo. Mas a gente paga um preço também. O preço de nós, desse pecado, é a morte. É a morte da vida eterna. Sabe por quê? Porque quando a gente pecamos, nós se afastamos de Deus. E como se afastamos de Deus, nós estamos procurando outra morte. Que não é a morte desse corpo. Porque esse corpo aqui, ele vai para a terra mesmo. Ele tem que ficar na terra. Nós vamos ser novas criaturas. A palavra fala. Mas, se a gente procurar mais o pecado de que a vida, que é Jesus Cristo, nós estamos procurando a morte eterna. Não vai ter mais jeito. Morreu, acabou mesmo, porque não tem mais jeito. Porém, o único Salvador é Jesus Cristo. Esse é o plano da salvação, que é o tema do nosso estudo hoje, que Deus fez um plano da salvação para nos salvar. Foi quem? Seu Filho unigênito. Só um Filho unigênito é que pode nos salvar, entendeu? É isso aí. A palavra fala assim. Agora a pergunta 7 diz assim, olha: quem pode mudar a natureza humana? Quem, gente? Quem é que pode mudar essa natureza que nós temos? Essa sua e essa minha natureza. Como é que a gente pode mudar ela? A pergunta está fazendo, a pergunta é essa, sabe? Agora nós vamos ver aqui no versículo as respostas. Como a gente deve mudar essa natureza aqui? Essa natureza aqui. Vamos aqui em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10, né? Capítulo 10, versículo 6, meu. Vamos ver aqui no versículo 6, né? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e serás transformado em outro homem. Está vendo? O Espírito Santo de Deus, meu irmão, é quem pode nos transformar, essa natureza aqui. Então nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Como Jesus subiu ao alto, com poder e muita glória, ele disse: vou deixar um ajudador para vocês. E deixou. O Espírito Santo está aí. Está vendo aí como é que a gente muda essa natureza aqui ruim? Olha como é. Vamos lá, ler de novo só para conferir, para não passar em branco. Diz assim, olha: é o Espírito do Senhor, se apoderarás de ti, e profetizarás com ele, e serás transformado em outro homem.
nós só seremos transformados se nós tiver comunhão com o Espírito Santo. A resposta já foi dada. Mas tem outra respostinha em João. Vamos conferir João capítulo 8, versículo 32. João vai dizer de outra coisa. Vamos ver aqui em João. Vamos conferir João aqui, né? João. Agora João capítulo 8 de João, né? Pronto, achei. João capítulo 8, agora vamos ler o versículo 32. Vamos ver aqui o 32, o que é que diz aqui. Conferindo aqui o versículozinho 32. Aqui, tá aqui. É bem curtinho, mas é bem certinho. Veja só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora, irmão, a verdade vos libertará. Eita, que coisa bonita, né? Pois é João capítulo 8, versículo 32, viu? É outra respostinha da pergunta que foi feita, da pergunta 7, que é essa aqui, ó. Quem pode mudar a natureza humana? A verdade. Interessante, né, irmão? É isso aí. A verdade pode mudar tudo. Agora a pergunta 8. A pergunta 8 do nosso estudo a pergunta 8 do nosso estudo é assim, olha. A salvação depende de nossas boas obras. A salvação, meu irmão, depende de nossas boas obras? Essa é a pergunta. Agora vamos aqui em Efésios. Efésios, vamos ter a resposta em Efésios. Efésios capítulo 2. Vamos conferir aqui. Capítulo 2 de Efésios. Aqui. Efésios capítulo 2. Agora nós vamos ler aqui o versículo 8 e o versículo 9. A pergunta 8 foi essa, né? A salvação depende da nossa boa obra. Vamos ver se é isso aí mesmo, irmão? Agora vamos em Efésios 2, versículo 8 e 9. Vamos conferir. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Rapaz, está vendo aí? Que resposta, né? Não é pelas obras não, senão todo mundo se gloria. Se a gente fizer boas obras, não, é um dom de Deus, né? Aí o negócio. Agora vamos em Gálatas, da mesma resposta, viu? Vamos aqui em Gálatas, capítulo 2 de Gálatas. O versículo 16 vai falar assim, olha. Preste atenção no versículo 16. Sabendo que, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para que somos justificados pela fé. Tá vendo? Nós vamos ser justificados pela fé se a gente crê em Jesus Cristo. E não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Eita, rapaz! Nenhuma carne será justificada por obras da lei. Porque a lei, ela aponta o nosso pecado, meu irmão. A lei aponta o nosso pecado. Agora vamos aqui à pergunta número 9, que é a última pergunta do nosso estudo de hoje. Graças e glórias a Deus. Mais um estudo está aí. Vamos botar no canal depois. Canal 100% Jesus.
Fala assim, a pergunta 9, diz assim, olha. Como pode o homem alcançar a salvação? Eita! E agora, irmãos e irmãs, como é que a gente pode alcançar a salvação? Confira nas suas Bíblias, viu? Está aqui em 1 João. Vamos lá, 1 João. Aqui, em 1 João capítulo 5. Vamos aqui. Capítulo 5. Agora vamos ver o versículo do 11 e o 12. O 11 e o 12. Eu vou ler até o 13, para completar mais ainda o raciocínio. Tá certo? Veja aqui, até o 13, viu? Diz assim, olha. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Olha, um filho dele, um filho de Deus, Jesus Cristo. Agora o versículo 12 diz assim, olha, quem tem o Filho tem a vida, tá vendo? E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tá vendo? Se completou com aquilo que a gente leu nos outros versículos passados. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Porque é o único Salvador que vai nos salvar para ter a vida eterna. Se a gente nos afastar dele, nós estamos procurando uma morte eterna. Porque nem a morte carnal e nem a espiritual. Aí pronto, não tem mais jeito. Agora o versículo 13, para completar, diz assim, olha. Estas coisas vos escrevo, e vos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendes a vida eterna. Só no Filho de Deus nós vamos ter a vida eterna, como eu relatei em versículos anteriores. Aí você viu que está aí se cumprindo na última pergunta. E vamos aqui em Hebreus, né? Hebreus capítulo 5, versículo 9, ao último versículo do nosso estudo bíblico de hoje. Hebreus 5, o versículo 9. Diz assim o versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor de eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Tá vendo? Nós vamos ter salvação, irmãos, se nós obedecermos a Jesus Cristo. Mas nós temos que ter o Espírito Santo, lembra-se daqueles versículos lá atrás. Nós temos que ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Jesus, quando saiu para o Pai, ele deixou o Espírito Santo para nós ter comunhão para ele. Mas o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, irmãos e irmãs, veja uma coisa, não tem outro mediador não, viu? É só Jesus Cristo. A palavra que está dizendo, eu não posso nem tirar nem acrescentar. O que está aqui escrito eu posso falar. Agora o que não está, não posso, né? Você vê aqui, não vai ter santinho tal que vai mediar com Jesus, com o negócio, ele vai chegar a Deus. Que conversa é essa, rapaz? A Bíblia está aqui, ó. Leia. Leia a sua Bíblia, pegue ela, leia todo dia para você ver um negócio, como vai ficar clarinho essas coisas na mente tua, na minha. Eu também era assim, eu entendia muito pouco, mas eu comecei a ler, a ter a comunhão com Deus. Aí. Hoje eu tenho um entendimentozinho pequenininho, mas ainda dá para eu sobreviver sobre ele. Porque Deus é vida. Agora, os pecados que a gente comete no dia a dia,
nos afasta de Deus, porque não agrada aos olhos de Deus. Agora nós temos que orar a oração final do nosso estudo, em nome de Jesus. Vamos agora orar. Senhor amado Deus, Todo-Poderoso, o Senhor que criou tudo e nos liberta desse mal, que é o pecado, que nos afasta de Ti, Senhor. Nos ajuda a vencer, porque o nosso estudo, o nosso tema de hoje foi o plano da salvação, e esse plano está no Seu Filho Jesus, que nos deu a vida e dá a vida em abundância. Ele levou todas as nossas pesaduras, nossos pecados sobre o madeiro da cruz, e foi levando todo nosso mal, mas é que a gente conseguimos ter vida só em Cristo Jesus, o Seu Filho, Pai, que está no céu e que está presente todo dia em nossa vida. Que o Senhor habite entre nós, seres humanos, para que possa, Senhor, escolher os seus. O Senhor já sabe os que são da Tua casa. Mas o dever de cada um de nós é passar a palavra adiante, Senhor. Perdoa os nossos pecados, falhas das nossas vidas, porque nós somos falhos, pecadores e imundo de pecado. Que coisa terrível. Nós vimos no nosso estudo, Senhor, do dia, que o pecado nos afasta do Senhor. Nos orienta, Senhor, abra nossa mente e o nosso coração para que nós possamos sentir o amor, que o Espírito Santo venha todo dia a coabitar e fazer a limpeza espiritual no nosso coração, na nossa mente. E, Senhor, vai naquelas pessoas que estão enfermas, também venha sobre mim que tenho essa depressão, essa dificuldade na minha vida, porque eu adquiri, meu Deus, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas escolhas erradas. Senhor, me ajuda também. Ajuda, Senhor, a Dona Preta, ajuda um bocado de gente, ajuda a Francimar, pessoas aí, meu Deus, que estão aí em hospital, com dificuldades, meu Deus, de respirar, de sentir o fôlego de Deus. Meu Deus amado, vai sobre essas pessoas, limpa tudo, dai a paz do Espírito Santo a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Ei.